Olá, bem-vindos ao seu Tribuna Notícias, primeira edição. Jovem cai da garupa de moto, é atingida pela roda de um ônibus e morre na Rodovia do Sol. E na Serra, pedestres e ciclistas alertam para os riscos de acidentes em rodovia, que fica bem em frente a um hospital. Carros passam em alta velocidade, há falhas na sinalização, uma mulher foi atropelada. Dinheiro jogado fora, comerciantes investem em equipamentos de segurança, mas dão de cara com essas cenas. Arrombamentos e prejuízos no comércio de Jardim Camburi, em Vitória. O confronto entre traficantes e polícia foi no alto do morro. E na avenida, a resposta que atinge quem não tem nada a ver com crime. Bandidos colocaram fogo num coletivo. Motorista e cobrador escaparam com a ajuda de populares. O TN1 traz ofertas de emprego. Vamos mostrar o perigo de retirar pelos no corpo. A Graça arrumou um problemão ao puxar um pelinho do rosto. Olha como ela ficou. Você vai ver o que diz um médico sobre esse hábito. Aquele sabonete líquido que deixa as mãos cheirosas, mas custa tão caro, né? Esqueça o valor. Você vai preparar em casa o seu sabonete perfumado. Simples demais. Não deixe de ver essa dica. O TN1 começa agora. Olá, bom dia. Bom dia. Terça-feira, 2 de julho de 2019. Um dia em que o governo do estado fala da redução no número de assassinatos no estado. É o menor número em 23 anos. Mas apesar da redução de 20%, o estado ainda tem muitos desafios. Principalmente quando falamos na insegurança para o dia a dia de quem vive em comunidades dominadas por traficantes. Hoje, 2 bairros viveram momentos difíceis. Não é isso, Bruna? Bom dia para você. Isso mesmo, George. Boa tarde a vocês aí no estúdio, a todo mundo que assiste o Tribuna Notícias. A noite foi de terror para moradores de 2 bairros aqui da Grande Vitória. Em Taboazeiro, uma perseguição que começou no Morro do Macaco terminou com um bandido baleado por policiais. Teve troca de tiros, uma arma de fabricação turca foi apreendida e em represália a essa ação da polícia, um ônibus acabou incendiado. Na Serra, outra situação parecida no bairro Maringá, também houve perseguição e um bandido acabou baleado pela polícia. Em contrapartida a esses 2 assuntos que a gente vai falar ao vivo, eu trago hoje outro destaque, é que a Secretaria de Estado de Segurança Pública divulgou dados que mostram que o Espírito Santo teve a maior redução no número de homicídios dos últimos 23 anos. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, são 20% de casos a menos. A redução é expressiva, é significativa, mas muita coisa ainda precisa mudar, como o George disse. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo para a gente conversar sobre esses 2 assuntos. Tá combinado. Até já, Bruna. A violência no trânsito. Uma jovem morreu atropelada por um ônibus depois de cair da garupa de uma moto na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Ela estava com um namorado. O rapaz tentou seguir pelo corredor entre 2 ônibus quando perdeu o controle da direção e bateu na lateral de um dos veículos. O casal acabou caindo no chão e foi atropelado. A moto ficou completamente destruída e parou entre os 2 ônibus. Quem dirigia o veículo era Lucas Oliveira Silva. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária que administra a via. No carona estava Carla Almeida, ela morreu na hora. O acidente aconteceu na altura do bairro Itaparica, em Vila Velha, na Rodovia do Sol. Quando nós chegamos no local, as 2 vítimas ainda estavam no solo. O SAMU estava chegando também para prestar o socorro. O masculino, que a princípio era o condutor da motocicleta, estava com algumas escoriações, alguns machucados graves na perna direita a princípio. Estava gritando muito de dor. O que a gente pode dizer é que ele nasceu de novo. Ele foi socorrido e ela, infelizmente, veio a óbito no local. Era por volta das 7h30 da manhã. Muito abalados, os motoristas dos 2 ônibus não quiseram gravar entrevista, mas contaram que seguiam sentido Vila Velha, cada um na sua pista. A moto vinha logo atrás do ônibus Transcol. Quando chegou mais ou menos na altura deste ponto de ônibus, o coletivo que seguia pela pista da direita parou. A moto tentou frear e desviar pela esquerda. Foi quando desequilibrou, bateu na traseira do Transcol e foi atingida em cheio
pelo outro ônibus. No momento do acidente, cerca de 40 pessoas estavam dentro do Transcol, que faz a linha 653 e seguia para o terminal de Vila Velha. Já no ônibus de viagem, tinham apenas 2 passageiros. As testemunhas imediatamente acionaram o socorro. Lucas foi encaminhado ao Hospital São Lucas. O trânsito foi completamente interrompido no trecho do acidente e desviado para vias de acesso. De acordo com a Guarda, acidentes nessa região têm sido constantes. Há 3 dias atrás nós pegamos um acidente grave aqui próximo também. Então, infelizmente, a imprudência ligada ao desejo de chegar rápido no trabalho acaba gerando esses tipos de acidentes fatais, infelizmente, muitas vezes. A Aviação Águia Branca lamentou o acidente e diz que ajudou em todas as providências para o socorro das vítimas e também apoia as autoridades na investigação sobre o que aconteceu. Pois é, George, mortes no trânsito e a gente sabe, alta velocidade, imprudência, falha na sinalização, tudo junto aumenta o risco de acidentes. Isso tem acontecido numa avenida bem movimentada da Serra, pertinho de um hospital. No último fim de semana, uma mulher foi atropelada tentando atravessar. Quem mora ou trabalha na região e precisa passar pelo local todos os dias pede melhorias na sinalização. A Avenida Paulo Pereira Gomes, na Serra. Ao longo dos 3 quilômetros de pista, são poucos os pontos de travessia. Aqui, a faixa de pedestres, que fica na altura do bairro Morada de Laranjeiras, já está bem apagada. O jeito é contar com a boa vontade do motorista. No último domingo, uma técnica em enfermagem de 32 anos foi atropelada enquanto tentava atravessar no local. O morador conta que esse teria sido o 3º acidente no trecho em 3 meses. Já foram 3 acidentes com morte, né? Pela manhã com um ciclista e agora vem ocorrendo com motociclista e a última agora com a nossa moradora do bairro Morada de Laranjeiras e está complicado. Tem imprudência dos dois lados. Com poucas faixas, muitos pedestres acabam atravessando em locais indevidos e os motoristas também não colaboram. A velocidade máxima da via é de 40 km por hora, mas muita gente anda acima do permitido. Uns poucos motoristas que respeitam a faixa de pedestre, a pista. Você pode ver ali o asfalto que está fundo ali, o pessoal vem lá para cá passando a velocidade 80, 100, até 120 km por hora. Não existe isso, gente. Esse aqui é um dos pontos mais críticos da travessia, em frente ao Hospital Estadual Jaime dos Santos Neves. Por aqui passam diariamente muitos pacientes, pessoas com dificuldade de locomoção e funcionários do próprio hospital. E apesar da faixa elevada, ainda assim é muito difícil atravessar aqui. Às vezes no final do plantão, que a gente está tudo cansado, carregado, às vezes a gente não presta atenção, quer ir para casa, né? A gente tem que prestar muita atenção na hora de atravessar, porque é um pouco complicado. Perigo para quem anda a pé e de bicicleta. As marcas de frenagem no chão indicam que muito motorista tem passado direto pela faixa elevada. Quem convive com o risco pede melhorias na sinalização e, claro, mais respeito no trânsito. A gente prevê mais segurança, né? Com a participação do município, a colocação de semáforos e aqui principalmente em frente ao Jaime, né? Colocar a faixa elevada, reduzir um pouco, mas ainda precisa de sinalização reforçada para atender o ciclista, quem caminha e os usuários da avenida de 3,5 km. A Prefeitura da Serra disse apenas que uma manutenção na sinalização está prevista para a próxima semana. Agora vamos falar de insegurança. Em Jardim Camburi, na capital, um dos bairros mais populosos de Vitória, os moradores perderam a paz. Pois é, Ingrid, no grupo de WhatsApp da comunidade se tornou comum vídeos de câmeras de segurança com flagrantes de arrombamentos no comércio e em prédios. Os crimes acontecem mais durante a madrugada. Com uma ferramenta, o homem tenta a qualquer custo arrombar a porta do estabelecimento comercial. Ele tenta por baixo, por cima, até que 7 minutos e 4 cadeados depois consegue ter acesso à loja. Não só ele, mas também um comparsa. Com uma sacola, pega o que pode em diferentes prateleiras. As imagens não mostram, mas do lado de fora existe uma terceira pessoa que está dando cobertura aos ladrões e que está num carro. A loja arrombada fica aqui no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Se a ação dos criminosos foi razoavelmente rápida, não dá para dizer o mesmo
do tamanho do prejuízo aqui do estabelecimento. Eles levaram peças caras que foram jeans, só vieram aqui para pegar o jeans porque eles não tiveram tempo de fazer outras coisas e, apesar de ter sido rápido, o prejuízo foi grande. Para a gente, nesse momento, na atual situação do comércio em geral, foi enorme. A loja é especializada em moda feminina e existe há 6 anos. Ano passado, tentaram arrombar, não conseguiram. Já esta semana, sim, e toda a família assistiu a tudo de casa, pelo monitoramento das câmeras. É um sentimento que não dá nem para descrever. É lamentável que a gente não tenha segurança nem próximo à delegacia, né? Porque nós temos 2 delegacias de polícias aqui e a segurança é zero. A loja de roupa feminina não é um caso isolado. Outras ocorrências têm pipocado nos grupos de WhatsApp, que são usados para monitorar a violência em Jardim Camburi. Nós somos 3.000 moradores que monitoramos todas as ocorrências que ocorrem aqui no bairro. De fato, a gente viu uma melhoria da Polícia Militar no policiamento ao longo do dia. O nosso problema aqui são as ocorrências na madrugada. Nós temos tendo muito arrombamento dos estabelecimentos comerciais e roubos aos prédios. Esses arrombamentos mostram a ousadia dos bandidos. Hoje o bandido ele não teme mais estar próximo de uma guarda municipal, estar próximo da delegacia, até porque esses equipamentos estão fechados durante a madrugada. Então, se não tiver o policiamento ostensivo da Polícia Militar rondando o bairro durante a madrugada, os bandidos vão continuar atuando. Cansada de tanta insegurança e incerteza, a comerciante teme ter de fechar as portas. Nesse momento é o que a gente está pensando. Porque o comércio está muito ruim. A gente ainda toma um prejuízo desse. E você ainda corre o risco de acontecer de novo. Porque quem me garante que eles não vão entrar de novo? Que tristeza, né, pessoal? Não é de hoje que a gente está mostrando essa insegurança ali, principalmente durante a madrugada em Jardim Camburi. A PM diz que faz operações para levar mais segurança e tranquilidade à região. Destacou a importância de moradores, comerciantes e a liderança comunitária manter contato para que novas ações possam ser direcionadas de acordo com o mapa do crime. A polícia está à procura de mais suspeitos de invadir uma agência bancária em Linhares, no norte do estado. 5 pessoas já estão presas. 3 homens foram presos ontem, depois de uma operação envolvendo as polícias civil, militar e rodoviária federal. Um cerco foi montado e houve perseguição aos suspeitos, que estavam escondidos em prédios próximos ao local do crime, no bairro Lagoa do Meio. Os bandidos invadiram um imóvel abandonado que fica ao lado do banco e fizeram buracos no telhado da agência. Eles chegaram a arrombar gavetas, mas não conseguiram levar nada. 2 mulheres suspeitas de participação também foram presas. Elas estariam monitorando tudo do lado de fora. Outros suspeitos são procurados. Troca de tiros entre bandido e PM, um criminoso baleado e um ônibus incendiado e destruído. Foi a noite de terror no bairro Taboazeiro, em Vitória. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Bruna Maria. Bruna, é com você. Isso mesmo, George, noite de terror. Boa tarde mais uma vez a todos que nos assistem. Os moradores do bairro Taboazeiro enfrentaram uma situação de terror esta noite. Durante um patrulhamento de rotina ali na região da escadaria do Morro do Macaco, policiais avistaram um homem em atividade suspeita. Ele ofereceu resistência à abordagem da polícia, houve perseguição, troca de tiros. Este bandido foi identificado como bandido, acabou baleado. Uma arma de fabricação turca foi apreendida nesta ação e, em represália à ação da polícia, um ônibus acabou incendiado ali no bairro. Quem acompanhou de perto essa história foi a repórter Suzy Farias e ela mostra agora pra gente na reportagem que ela preparou. O confronto aconteceu por volta das 8 horas da noite, quando viaturas da Força Tática flagraram um grupo armado e traficando. Houve troca de tiros e uma pessoa foi ferida e socorrida para o hospital pelos policiais militares. Minha irmã tinha saído para ir na padaria. Na hora que ela saiu, eu vi o tiroteio. Foi na padaria de lá, bem próximo de onde ela estava. Não foi no morro, foi na parte de baixo. E aí, em seguida dos tiros, eu vi viaturas. Passaram acho que 2 viaturas e ela falou que já ela viu nisso. A viatura parou logo depois da padaria, desceram 4 policiais com escudo para ficar na parte de baixo e 2 subiram a pé. Mas ao contrário de confrontos anteriores, desta vez a ação não parou por aí.
O conflito aconteceu lá em cima, mas a represália acabou acontecendo aqui embaixo, na avenida principal do bairro Taboazeiro, a poucos metros aqui, no ponto final, quando um ônibus estava estacionado. 2 homens chegaram com combustível e colocaram fogo no coletivo, justo na hora de descanso do trocador e do motorista, ou seja, os 2 não estavam no carro. Mas foram eles, com a ajuda de populares, que conseguiram controlar o incêndio antes que atingisse proporção maior. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegaram, o fogo já estava debelado. Eles estavam ali atrás, onde tem um compartimentozinho que eles ficam, fazem lanche e tal. E aí eles correram, mas eu acho que nem tinha um extintor no local. Eles pegaram o extintor da pizzaria do vizinho ali. E aí meu filho desceu e averigou, viu mais ou menos o que estava acontecendo. Ele falou que alguém jogou alguma bomba caseira dentro do ônibus. E o ônibus explodiu, a bomba explodiu dentro do ônibus. Começou a sair fogo. E de lá de casa, a única coisa que eu vi foi a fumaça. A fumaça subiu 4, 5 metros. Enquanto fazíamos imagens, flagramos algumas pessoas do alto do morro observando o que acontecia na via principal. E é assim que os moradores se sentem aqui, vigiados pelo medo e com a constância dos tiroteios e confrontos que acontecem tão perto de casa. Eu, na minha casa, fico até meio assim, assustada, porque a gente não sabe, né, de onde que veio isso, né? Quem foi que fez isso? Sei que de vez em quando acontece algumas coisas assim. Um assassinato ali na oficina, essa bomba, tiros. E ali de casa eu fico até preocupada, porque se for uma arma mais potente, ela pode me atingir, porque a minha casa está na direção da situação, né? Aqui nesse bairro é muito complicado. E eu tô pensando realmente em sair daqui por causa disso. Pois é, que situação, né, gente? Olha, esse não foi o único caso. Também na noite de ontem teve uma situação bem parecida no bairro Maringá, na Serra. Nós temos imagens. Um homem suspeito de ter roubado um carro foi perseguido por policiais militares próximo ali na região de um posto de gasolina, sentido Porto Canoa, no bairro Maringá, na Serra. Houve troca de tiros e o homem que estaria com o carro roubado acabou baleado e, a princípio, o carro teria sido recuperado. 2 casos em bairros diferentes em uma só noite de bandidos enfrentando aí com armas pesadas a polícia. Eu conversei sobre esse assunto com o secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá. Ele falou sobre esses 2 assuntos e, inclusive, anunciou a criação de uma delegacia especializada no combate ao tráfico de armas. Problema que a gente vem mostrando sempre aqui no Tribuna Notícias, os bandidos do Espírito Santo estão armados e enfrentando a polícia. Vamos conferir o que o secretário falou na entrevista que eu fiz com ele hoje mais cedo. Como eu tenho muitos anos, né, nessa área de segurança pública, eu penso em soluções, muitas das vezes, macroestruturantes, para ajudar os estados na sua atividade de polícia científica e judiciária, fazer mais com menos e não só ficar enxugando gelo. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que exatamente ter criatividade e usar os recursos que nós temos à nossa disposição. Então, criar essa delegacia, criar esse grupo, valorizar os policiais que hoje já estão fazendo o seu papel. A exemplo dessa madrugada, os policiais ali no Morro dos Macacos acabaram neutralizando parcialmente um criminoso que tinha uma pistola turca. O que uma pistola turca está fazendo no Espírito Santo? Então essa é a pergunta que fica. O que uma pistola turca está fazendo no Espírito Santo? Então nós temos que tomar medidas estruturantes para impedir também esse abastecimento dessas armas nas mãos dos criminosos e punir com muito rigor, coisa que não é feita para quem porta arma de fogo, para quem possui ilegalmente, me desculpe, acho que a legislação ainda trata de forma muito branda. E na volta aqui da minha participação ao vivo, a gente fala mais um pouquinho sobre esse assunto. Ele vai explicar melhor como deve funcionar a partir deste mês, provavelmente, essa delegacia especializada no combate ao tráfico de armas. E a gente conversou também sobre outro assunto em contrapartida, né? Uma notícia boa. Teve redução no número de homicídios aqui no Espírito Santo. A maior redução dos últimos 23 anos. Já já eu retorno aqui ao vivo para a gente conversar sobre esse assunto. Ingrid, George. Obrigada, Bruna, pela participação. Daqui a pouquinho a gente te chama. E teve acidente grave na Serra. Um homem foi atropelado na BR-101, no bairro Valparaíso. Ele teria atravessado a pista correndo e foi atingido por um carro. Foi socorrido em estado grave. O
estrago no para-brisa do veículo é resultado da força do impacto durante o atropelamento. De acordo com a concessionária que administra a via, a vítima é um homem de 36 anos e atravessava a pista no momento em que foi atingida. De acordo com o condutor do veículo, no momento em que ele passava neste ponto da BR-101, na altura do bairro Valparaíso, na Serra, ele foi surpreendido pelo homem que vinha do outro lado da BR e invadiu a pista no sentido Vitória. De acordo com testemunhas, a vítima seria um morador em situação de rua e que teria discutido com uma outra pessoa que estava do outro lado da pista. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU em estado grave e encaminhada ao Hospital Jaime dos Santos Neves, também na Serra. O acidente aconteceu por volta de 8 da noite. Uma faixa em cada sentido da BR precisou ser interditada durante o resgate. Olha, a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Saúde não informaram o nome da vítima e nem o quadro de saúde. Olha, agora a gente vai mostrar para vocês umas imagens, Ingrid, de uma confusão lá em Serra Sede. Olha só, roda aí só essas imagens. Essas imagens aconteceram, a gente vê uma caminhonete dando ré e uma moto ali no canto. A gente vê uma confusão, uma discussão total, não é? Ali as pessoas discutindo, empurrando, e daqui a pouquinho a gente vai ver que houve uma tentativa de fuga ali, ó. Nessa hora, o rapaz é quase atropelado pelo motorista que está dirigindo essa caminhonete. Há informações também que o motorista que estava dirigindo essa caminhonete, Ingrid, ele estava armado, né? Não há informações confirmadas do que estava acontecendo ali, se houve um acidente antes, se esse motorista que estava dirigindo essa caminhonete atingiu essa moto antes. Só há essa informação de que houve uma discussão ali no trânsito. Uma confusão generalizada em Serra Sede, né? E como a gente tem mostrado, né, essa intolerância no trânsito, né, George? Como a gente tem mostrado tragédias no trânsito. Quer dizer, pelo que a gente está vendo aí, é uma confusão que não terminou em morte, mas a gente tem mostrado muitas tragédias em função da intolerância no trânsito. É o que a gente sempre fala aqui, vamos garantir a nossa vida e não ter razão, porque as pessoas estão perdendo a paciência por muito pouco. Quer dizer, a gente está vendo aí uma confusão generalizada envolvendo muitas pessoas. Quer dizer, são informações que a gente tem, foi ontem isso em Serra Sede. Por pouco o motorista não atropela um rapaz. A gente vê ali que por pouco ele não é atingido pelas duas rodas do carro, né? A caminhonete não passa por cima dele. Então, é uma situação assim, muito perigosa, uma confusão generalizada. A nossa equipe passou a manhã buscando um boletim de ocorrência sobre as informações sobre essa ocorrência, mas são informações ali de Serra Sede, uma imagem muito chocante, muito impressionante, que mostra, como você disse, essa intolerância aí no trânsito. Vamos continuar? Vamos continuar, vamos seguir? Agora a gente vai falar de saúde. Você tem o costume de espremer espinhas ou retirar pelos do rosto? É preciso tomar cuidado com o risco de ter uma infecção grave. Veja o que aconteceu com a Graça. Pinça e pelo. A combinação perfeita na mão de quem não aguenta ver um pelinho ou outro fora do lugar, principalmente no rosto. A Graça também pensava assim, até que passou uma situação bem complicada por conta da prática. Fui tirar o pelinho, ele quebrou, no outro dia eu tornei tentar tirar. E aí vai forçando, vai quebrando mais, a pinça, né, sem passar um álcool pelo menos, né, e tal. E aí foi inflamando, e o pior é que eu continuei um pouco ainda espremendo, né? Porque isso é de costume, vai melhorar, né? Só que dessa vez não melhorou. As fotos mostram como ficou o rosto depois que ela pegou a bactéria. Graça ficou internada por 11 dias no hospital em tratamento intenso e mesmo depois de ser liberada, ainda continua aplicando compressa quente e tomando antibiótico em casa. Era para tomar mais 5 dias até que eu fosse na infectologista. Então, eu não interrompi. A bactéria que a Graça pegou foi o Staphylococcus, uma bactéria que está presente na nossa pele, só esperando uma oportunidade de causar problema. Um perigo que eu e você corremos todos os dias, se não tomarmos os cuidados necessários. Seja pelo, seja espinha, não se deve espremer, não se deve puxar, não tem... Machucar uma lesão dessas na face, ela sempre traz o risco de infecções
que podem se complicar e ter um desfecho muito desfavorável. O médico infectologista explica que uma vez instalada a infecção pela bactéria, se não tratada, pode evoluir. Por isso, a importância de procurar um especialista. Pode se complicar com infecções subindo pelos linfáticos, pelos vasos da cabeça e provocar até um abscesso cerebral. O início de infecção na face, na pele de forma geral, deve ser encarado como um risco que precisa ser enfrentado ou ser cuidado por pessoas especializadas. Depois do susto, Graça deixa o exemplo para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Se eu estou servindo de exemplo para as pessoas não fazerem a mesma coisa, eu já sou grata a Deus. Não faz não, que é ruim, né? Olha, tá aí, velhas recomendações que não podemos deixar de seguir, né? Para não ter um problemão que a Graça teve. O caso dos ciclistas atingidos na Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado. A empresária Marília Barbosa, de 50 anos, atropelada com mais 4 ciclistas, teve alta ontem da UTI do Hospital Evangélico, mas ainda não tem previsão de quando deixará o hospital. O motorista do carro que atingiu o grupo, Halinson Carlos Soares, de 21 anos, confessou à polícia que bebeu, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas pagou fiança de R$10 mil e foi liberado na audiência de custódia. Revoltados com a decisão da justiça, ciclistas marcaram um protesto para sábado. O estado tem o menor número de assassinatos em 23 anos. Apesar dessa redução, o próprio governo destaca que não há muito o que comemorar. Não é isso, Bruna? Voltamos com você. Pois é, George, porque só no primeiro semestre deste ano foram quase 500 homicídios. O próprio secretário de Segurança Pública admitiu que esse número ainda é muito alto e precisa ser reduzido. Apesar disso, o levantamento mostrou que no primeiro semestre deste ano, o Espírito Santo apresentou a maior redução no número de homicídios dos últimos 23 anos. O número de casos reduziu em quase 20% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Então, muita coisa ainda precisa ser feita, mas a gente pode aí, de antemão, dar essa notícia boa, né? Teve redução no número de homicídios. A gente mostra tanto aqui no Tribuna Notícias, maior redução no número de homicídios aqui no estado dos últimos 23 anos, redução de quase 20%. E olha, em conversa com o secretário de Segurança, ele falou o que pode ser feito das medidas que devem ser adotadas ainda este ano para que esses números diminuam ainda mais. Sim, porque é preciso diminuir. Entre as ações está aí uma integração maior da Polícia Capixaba e a criação de uma delegacia especializada no combate ao tráfico de armas. Vamos conferir novamente o que o secretário falou. A gente registra hoje, né, o semestre com o menor número de homicídios de toda a série histórica, em 23 anos, uma redução de 18%. Pela primeira vez no semestre são menos de 100 homicídios comparado a outro período. E o mês de junho, em comparação com junho do ano passado, também houve uma redução de 40%. Foi o melhor mês de toda a série histórica, de todos os meses, de todos os anos. Isso é fruto, como eu disse, de 3 fatores, todos igualmente importantes e que precisam ser complementares uns aos outros. Há um programa com uma metodologia e com uma diretriz do governo, liderado por ele, que é a preservação da vida. Foco na preservação da vida. Isso orienta as minhas diretrizes com o comandante-geral, com o delegado-geral. Nós traçamos estratégias, né, planejamentos em cima dessa diretriz. E nós temos os policiais civis e militares que operacionalizam tudo que é planejado, dia e noite, nas madrugadas, abordando pessoas, prendendo em flagrantes criminosos, fazendo investigação, local de crime, diligências, enfim, esse conjunto de ações operacionais, mas todos voltados para estratégias e uma diretriz de governo de preservação da vida. Ainda assim, o número é alto, né? O que ainda pode ser feito para complementar essa política, esse conjunto, para a gente reduzir ainda mais esse número? É fato, mas ainda antes de responder essa pergunta, registrar o meu agradecimento a todos os policiais civis e militares, que a ação deles
dia e noite é que tem entregue esse resultado para a sociedade capixaba. A gente ainda vai, obviamente, estabelecer outras ações estruturantes de investimento em tecnologia, de investimento no homem, mas, acima de tudo, ações coordenadas de planejamento para tirar de circulação mais instrumentos do crime. No Espírito Santo, mais de 80% dos crimes dolosos são feitos por arma de fogo. Então nós vamos criar uma delegacia especializada em armas, munições e explosivos exatamente para investigar este crime autônomo que muitas das vezes fica esquecido, mas é descobrir o tráfico ilegal, o comércio ilegal, o porte ilegal e a posse ilegal. Além disso, esse fabricante de arma caseira que está abastecendo o mercado, ele vai ser preso. Então nós vamos, além disso, criar um grupo integrado de operações de segurança, que é a união e a integração física das agências de inteligência com foco na criminalidade organizada, envolvendo policiais civis, militares, a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal, Rodoviária Federal e a Secretaria Nacional de Justiça. Pois é, de um lado a gente tem o sucesso aí de políticas no combate aos homicídios e do outro a gente tem a expectativa de medidas que possam reduzir o número tão alto de criminalidade, da insegurança em toda a Grande Vitória. A gente fica na expectativa de que esses dados também possam reduzir e fica aí nessa esperança, né, Ingrid George? Sempre, né? Esperança sempre, né, Bruna? Obrigada pela participação. Olha, o professor suspeito de assédio sexual contra alunas em uma escola da Serra compareceu a uma reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa. Servidores do colégio também estiveram presentes. Felipe Chicarino tem os detalhes. Olá, Ingrid e George, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Na manhã desta terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Proteção da Criança e do Adolescente se reuniu para ouvir servidores de uma escola estadual lá da Serra. Por quê? Porque tem um professor de matemática desta escola que está sendo acusado por um grupo de alunas de cometer assédio sexual. Então, tanto o professor de matemática quanto a direção da escola, eles foram ouvidos nesta manhã aqui na Assembleia. A comissão foi formada pelos deputados Vandinho Leite, Capitão Assunção, delegado Pasolini, Coronel Alexandre Quintino e também o deputado Dari Pagum. Por diversos momentos, a reunião ficou quente, o clima esquentou. Por exemplo, o Coronel Quintino disse o seguinte, abre aspas, a senhora é tão criminosa quanto este professor, fecha aspas. O Coronel Quintino falando então da omissão da direção da escola quanto às acusações contra o professor. O delegado Pasolini disse que as medidas judiciais cabíveis precisam ser tomadas e também pediu o afastamento do professor desta escola lá da Serra. Já o capitão Assunção foi mais incisivo. Eu estou aqui revoltado. Esse vídeo que passou aqui eu senti, é como se fosse a minha filha de 13 anos. Se fosse a minha filha, pelo tempo que Vossa Senhoria ficou sem agir, eu já tinha agido. Ele está preso. Então essa foi uma fala aí efusiva, bem brava do deputado capitão Assunção. Nós conversamos também com o delegado Breno Andrade, o Breno Andrade, que é delegado da Delegacia de Crimes Cibernéticos, ele que participou também desta reunião na manhã desta terça-feira. Vamos ouvir o depoimento dele falando sobre o trabalho, a parceria entre a Polícia Civil e a comissão. As pessoas envolvidas que estão sendo ouvidas na presente CPI hoje acabaram indo também para o lado virtual. Então, no que compete à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, os deputados vão fazer esse encaminhamento para a delegacia e a gente vai apurar a responsabilidade dos envolvidos a fim de corroborar o fato que está sendo investigado pela CPI e pela Delegacia de Proteção aos Crimes, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Pois é, Ingrid e George, tanto o trabalho da comissão quanto o da Polícia Civil continua sobre este caso do professor que está sendo acusado de assédio sexual por alunas da Serra. Ingrid e George, eu volto com vocês. Obrigada, Felipe. E é claro que a gente vai continuar acompanhando, né, George? Não, e vale ressaltar que o professor já está afastado do colégio, né? A SEDU já afastou o colégio, já abriu um processo administrativo para apurar o caso. Olha, o capixaba pode se preparar e tirar o agasalho do armário. Uma frente fria está chegando ao estado. De acordo com o clima-tempo, o Espírito Santo vai sentir as mudanças já a partir de sexta-feira.
Tudo por causa da grande frente fria que avança sobre o Brasil. No próximo fim de semana, a previsão é de muito frio. A temperatura deve despencar e quase que Cezinha despenca aqui nos bastidores também. Saudade desse frio, hein? Alerta também para o mar bastante agitado no litoral capixaba entre sexta e domingo. Então se prepare com cafezinho, agasalhos e, claro, aquele vinhozinho, sabe? Para quem curte. Tô podendo não. Tá podendo não, né, George? Podendo não, mas, o coração não pode. Acho que tá todo mundo com saudade assim, desse frio, mesmo de sentir aquele frio, pegar o agasalho, aquele cachecol, aquela bota. Eu só penso na economia de energia. É, né? É, exatamente. Oh, meu Deus do céu. Bom, e a seguir, servidor do INSS em Vitória é preso. Ele usava verba de auxílio transporte e alimentação dos segurados. Ela deixou a mensagem no Facebook. A boneca riscada, o brinquedo quebrado, podem virar presente cheio de amor. O TN1 foi conferir o trabalho da Vera, que conserta brinquedos e leva alegria para crianças internadas nos hospitais. Vamos divulgar vagas de emprego. E já tem receita de sabonete líquido para perfumar a sua casa. Olá, galerinha, o meu nome é Manuel, eu moro em Marataízes. Fica ligadinho que o TN já volta! Uhul! É tão legal, não é? Servidor do INSS que trabalha na agência aqui de Vitória foi preso pela Polícia Federal. Uma investigação apontou que ele estava ficando com parte da verba de auxílio transporte e alimentação de segurados em procedimento de reabilitação profissional. A prática já durava 9 meses. O servidor vai responder pelo crime de corrupção passiva e pode pegar até 12 anos de prisão. Emprego chegando para você e o melhor, a contratação é imediata. São chances em supermercado. Veja aqui na telinha. Há vagas para cozinheiro, pizzaiolo, confeiteiro, repositor, fiscal de controle patrimonial, auxiliar de logística, analista de qualidade e fiscal de caixa. Mandar o currículo para oportunidades@carone.com.br ou levar o documento em qualquer loja Carone. Perde não. Vamos de boa ação agora? A dona Vera leva muita alegria a crianças que estão internadas nos hospitais. E ela faz isso restaurando e doando brinquedos. Pois é, o trabalho voluntário já acontece há 6 anos. E a dona de casa garante, quem ganha com isso é ela mesma. Elas chegam até a casa da Vera assim, estrupiadas, surradas, sujas e às vezes até fedidas. A cozinha da casa da Vera se transformou num hospital dos brinquedos. E o combustível para os procedimentos cirúrgicos são 2. O primeiro deles, a boa vontade. E o segundo, a solidariedade. É isso mesmo, Vera. Como é que é o seu trabalho? Conta pra gente, seu trabalho voluntário. Então, essas bonecas chegam até mim por doações, né? Chegam bem sujas, riscadas, às vezes com o corpinho todo rasgado. Fedidas. Na verdade, é um lixo que vira luxo. O voluntariado aqui tem prosperado, viu? Só no passado, foram 900 brinquedos restaurados e doados pela Vera para crianças em hospitais da região metropolitana. A cada doação, uma experiência diferente, mas sempre com sentimentos aflorados. É uma alegria compartilhada. Às vezes a gente, enquanto eles estão chorando, que começa a rir, eles começam a rir, a gente começa a chorar. Aí inverte, né? Porque é assim... às vezes a criança está chorando para ser medicada, quando vê que a gente entrou na enfermaria, ela já deixa o choro para lá e está preocupada com o brinquedo que ela vai pegar. Na balança da solidariedade, às vezes, quem ganha mais é quem doa. Né, Vera? Esse trabalho, na verdade, ele é uma cura, tá? Uma cura de pessoa, de ser humano, de você sair do seu comodismo, entendeu? Às vezes eu vou dormir 1h da manhã tentando terminar uma boneca, terminar um brinquedo,
A vida é um sopro. E se você veio a passeio nessa terra, é melhor você pegar a sua passagem de volta e voltar de onde você veio. Mas é isso aí, eu me realizo. Quanto mais feia a boneca tá, mais eu fico feliz de saber, de ver o resultado final. Pois é gente maravilhosa que fala. Tá aí, um anjo, né? Tá aí, um anjo que transforma as bonecas, que transforma os brinquedos. Ontem, além de ter feito essa bela reportagem pra gente, fez com todo carinho, mandou bolo de cenoura com calda de chocolate, bolinho de chuva, tudo pra nossa redação. Pode participar da dica do chefe. Pode participar da dica do chefe, pode vir aqui, é um prazer a gente conhecer, né, pessoas assim incríveis. Muito obrigada por tanto carinho, viu? Tanto carinho com as crianças e com a gente. A gente fica super feliz e quem quiser ajudar a Dona Vera nessa linda ação, é só ligar para o telefone 99808-3772. 99808-3772. Hoje é terça-feira, 2 de julho. Vamos conferir o que é destaque no Jornal Tribuna. Vigaristas fazem 1.000 vítimas por mês com golpes do CPF e do boleto falso. Na foto principal, mais 63 quilômetros de ciclovias na Grande Vitória. Estado tem o menor número de assassinatos em 23 anos. Colombiana é agredida a coronhadas durante assalto na praia de Taparica. Seca no Rio Doce preocupa até o bispo. Ainda destaque no Jornal Tribuna desta terça-feira. No AT2, roda de samba e boteco com Alcione. Protesto fecha linha de trem da Vale por 7 horas e venda de calmantes bate recorde. E agora uma história de filme de ação, mas que aconteceu lá na Serra. Um veículo usado durante um assalto foi abandonado na BR após os criminosos se envolverem em vários acidentes durante a fuga. Isso aconteceu no bairro Taquara na noite de ontem. 3 homens que voltavam do trabalho tiveram os celulares levados por 4 pessoas que estavam no carro preto, entre elas uma menina. Uma das vítimas disse que percebeu que a arma usada pelos assaltantes era falsa e saiu em perseguição aos criminosos. Pois é, durante a fuga eles bateram em 2 carros, um ônibus e acabaram abandonando o veículo em plena avenida e conseguiram fugir. As vítimas encontraram os celulares dentro do carro. A placa do veículo estava pintada com tinta óleo. A Polícia Militar disse que foi acionada pelas vítimas do assalto, mas os suspeitos não foram localizados. A ocorrência ainda está em andamento. E olha só, o T1 volta a falar de saúde. A adolescência passa, mas elas continuam, principalmente nas mulheres. As espinhas, você já passou por isso, Ingrid? Pois é, Jorge, eu tive sorte, acredita? Ai, que bom, eu não tive espinhas. Mas a acne na vida adulta é um tormento para muita gente, eu sei. Difícil é encontrar uma mulher que nunca passou ou passa por isso. Mulher e espelho são amigos inseparáveis. Elas estão sempre dando aquela conferida na beleza. O problema é quando aparece uma espinha. Algo comum nas adolescentes, mas também na mulher adulta. Foi o que aconteceu com a Ana, uma cantora de 29 anos. Foi aparecer por volta de 22 anos. Aí nesse período, até ano passado, assim, tinha muitas espinhas, muitas acnes. E isso não é sempre assim, tem um período, quando eu fico muito estressada, muito nervosa, elas vêm com tudo. O caso dela é um caso típico de acne na mulher adulta. Incomoda, principalmente porque o senso comum liga a espinha à adolescência, mas ela passou por tratamentos que devolveram a ela a pele que sempre quis. Fiz vários tratamentos, já cuidei da minha alimentação, já fiz limpezas de pele, já fiz um microagulhamento e tudo isso funcionou, né? Por um curto período de tempo. Aí logo depois, quando eu tinha uma crise de ansiedade, eu ficava muito nervosa com alguma coisa, voltava de novo. Aí, o último tratamento que eu fiz foi com a doutora Patrícia, a gente foi para o caso extremo, que é o Roacutan, que é um remédio mais agressivo, mas só que funcionou para minha pele. A gente fez esse tratamento durante 8 meses
e teve um resultado muito bom. A pele ficou seca e até hoje não voltaram as espinhas, graças a Deus. Para saber quais são as causas da acne na mulher adulta, é preciso consultar um dermatologista. Mas existem alguns cuidados básicos diários e também alguns procedimentos estéticos simples, como a limpeza de pele, que ajudam bastante a minimizar os efeitos. Patrícia Frisso, dermatologista, explica que a acne tem grau. O primeiro são aqueles cravos pretinhos, depois tem as tradicionais espinhas vermelhas, até chegar ao nível mais grave, que requer um tratamento com medicação. E a causa da acne na mulher adulta pode estar ligada à alimentação, à maquiagem e até aos hormônios. A maioria das causas é hormonal, mas a gente tem que saber o que está acontecendo. E a causa principal nessa idade é a síndrome do ovário policístico. Então, os cistinhos no ovário produzem hormônios e aquilo afeta e causa acne na mulher. Então, tudo tem que ser tratado com o dermatologista e, às vezes, com o apoio do ginecologista. A limpeza de pele, como dito antes, ajuda a evitar o aparecimento das espinhas. A Ana tem feito esse acompanhamento junto com outras aplicações e tem dado certo. É tudo uma questão de cuidado. A gente tem que escolher um bom sabonete, um sabonete específico para pele acneica, tá? Ela tem que usar um protetor. Hoje tem no mercado protetor que já tem base, que é para pele acneica, que além de ser muito sequinho, já tem produtos que controlam a oleosidade e diminuem a acne. Então a gente pode escolher um produto que a gente junta bastante benefícios sem o paciente ter que passar tanta maquiagem, né? Porque a maquiagem, a gente sabe que em excesso também produz acne. E para as amantes de chocolate, saibam que o problema está ligado aos carboidratos. E depende também, algumas mulheres comem e aparecem as espinhas, e outras não. O jeito é saber o que funciona e o que atrapalha. Assim, dá para ficar sempre com a pele bonita e saudável. Cuide da alimentação, evita alimentos gordurosos, não dormir com maquiagem. São várias dicas assim que você pode, uma asepsia em geral, na verdade. É o nosso cartão de visita, né? O nosso rosto, a gente chega e já tem que ter uma boa presença. Pele é tudo, né? Aproveitar para mandar um beijo aí para nossa personagem e para a doutora Patrícia Frisso, que está sempre disponível, é uma excelente dermatologista também. Beijo para você, viu, doutora Patrícia? Beber muita água para a pele também, viu? Né? Uma ótima dica. Olha, e tem mais dica massa. Você vai preparar em casa aquele sabonete líquido que deixa as mãos cheirosas, mas custa caro, né? Com a receita da Lu, você faz o sabonete rapidinho e o melhor, gasta com muito pouco, hein? Rapidinho. Oi, amigos do TN Votação! Chegou a hora da nossa dica semanal para donas de casa e hoje é para economizar mesmo. No quadro Coisas de Casa, Iosdara Cunha ensina como fazer um perfumado sabonete líquido que rende muito, hein? Vamos ver. Ei, gente, tudo bem aí com vocês? Olha só, eu estou na cozinha para falar, sabe de quê? De sabonete. Parece estranho? Não, é que hoje você aí em casa vai aprender a fazer um sabonete caseiro delicioso. Acompanhe. Você compra um sabonete da sua preferência, rale ele, pegue 400 ml de água, coloque numa panela, o seu sabonete que você ralou, coloque no fogo e vai mexendo. Quando ele derreter todo o sabonete, você espera ele esfriar e coloca num recipiente. E a Rosa, a dona da casa, acompanha tudo bem de pertinho para não perder nenhum detalhe. E aí, Rosa, gostou do nosso sabonete líquido caseiro? Amei esse sabonete líquido, muito bom. E a mãozinha fica boa, né? Super macia. Ah, que legal. Então, gente, nada de gastar muito dinheiro no supermercado mais, hein? Fica aí a dica pra você. Até a próxima. Vamos dar tchau, Rosa? Tchau!
super fácil de fazer, né? Eu vou corrigir aqui, eu falei dicas para donas de casa e os donos de casa, o que tem de homem arrasando em casa também, né? Querendo ficar perfumado e tudo mais, né, George? Exatamente, hoje todo mundo tem que ajudar, né? Não é? Só dona de casa, todo mundo ajuda em casa. Com certeza. E a gente viu aí que realmente economiza muito dinheiro, né? Um dinheirinho bom. E eu queria fazer um desafio também para a Ilza Dara. Ela deu a dica aí para sabonete líquido. Tem também para colocar dentro do guarda-roupa, não é? Que a gente faz aquele monte de coisa dentro do guarda-roupa e compra aquele negócio caro para tirar a umidade. Exatamente. Podia fazer um para isso, né? Interessante, antimofo, né? Todo que mundo é caro, sofre. é caro. Agora no inverno também, né? Com essas coisas de couro que a gente quer tirar também. Legal, Tem uma dica bacana. Você está escutando aí, Ilza Dara? Bom, para conhecer mais dicas da Lu, basta acessar o Instagram lu.organizer. E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente está te esperando aqui às 11h45. Queria mandar um beijo antes de encerrar para a Gleice da Serra, que sempre manda super beijo para a gente aqui. Ah, é? Beijo para você também. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com Ronda Geral e a Débora Moraes. Uma boa tarde e até amanhã.